Muito bem, boa tarde, meninos e meninas. Eu prometi às minhas meninas, no final de 2019, que organizaria, como elas me trouxeram, planejaram me trazer 6 vezes esse ano. Eu disse, eu não posso vir aqui fazer improviso toda vez, senão vão achar que eu não sei nada, né? Vem aqui só engambelar. Eu resolvi então preparar um estudo que nós vamos desenvolver o ano todinho. Ele é fruto de 18 anos de atividade aos sábados à tarde, no SEAC lá em Bauru. À época, eu fiz uma leitura durante 4 horas, todos os sábados, à exceção das férias, de autores clássicos. Eu trabalhei então autores internacionais e nacionais. Para este ano então, aqui no Consolador, eu resolvi aproveitar a oportunidade e trabalhar nesse projeto que se chama então Revisitando os Clássicos Nacionais. E nós começamos por Deolindo Amorim. A razão é muito simples. Eu sou apaixonado por Deolindo Amorim. Apaixonado. Ele fez aniversário de reencarnação, dia 23 agora. E é uma figura ímpar. O meu sonho, espero não desencarnar antes de concretizá-lo, é fundar em Bauru o Instituto de Cultura Espírita, nos moldes como Deolindo fundou no Rio de Janeiro em 1957, o ICEB, que até hoje, a Casa Deolindo Amorim, funciona e funciona com uma regularidade imensa. Uma casa voltada para cursos, aprendizado. É meu sonho, né? Como os anos vão se passando, ele está ficando aí, né? Eu aviso, olha, dá mais um tempo. Mas não sei, a fila anda, a gente olha do lado, olha do outro, começa a ficar vazio, é uma coisa complicada. Vamos trabalhar então? Para que a gente possa, eu denominei o projeto clássico, eu gostaria de levá-los a pensar comigo no que pode ser considerado um clássico, inclusive do ponto de vista da leitura. E me vali de um autor que não tem nenhuma ligação com atividade religiosa, pelo contrário. Ítalo Calvino, que nasceu em Cuba e depois veio a morrer na Itália, tendo passado pela França, é um autor ímpar. E ele tem uma obra muito interessante, denominada Por que Ler um Clássico? Há nessa figura o retrato da obra e uma charge em que ele, sobre um mapa mundi antigo, na verdade dá mais uma ideia de uma abóbada, ele então é retratado, o homem que pensou no clássico. Nesse livro, ele nos fala o que pode ser considerado uma leitura clássica, né? Nós vamos caminhar com ele para ver os conceitos que ele nos dá. A obra tem inúmeros ensaios, né? Não é uma obra espírita, e o que ela objetiva não é dar uma resposta, por que ler os clássicos, mas sim mostrar como é que um autor consegue nos influenciar, né? A ideia de como é que esses autores nos ajudam a pensar a nós mesmos. O primeiro dos conceitos que ele dá, então, clássicos são aqueles livros que a gente nunca leu, mas está sempre relendo. Estou relendo. Eu tenho muita preocupação quando a pessoa diz para mim assim, eu já li. Acabei de dar um curso sobre Nosso Lar. A 15ª vez que eu dou o curso sobre Nosso Lar.
E a mesma emoção que eu senti da primeira vez, eu senti lendo Nosso Lar de novo, né? Recortando, lógico que é um curso muito sintético, eu fui obrigado a falar nisso em 4 noites de 2 horas. Então eu recortei, a partir de uma leitura nova, Erraticidade. Mas é um clássico, porque eu volto e vejo nas lições do Clarencio, nas conversas com o Lísias, na educação da Laura, na postura da ministra veneranda, informações que são preciosíssimas, norteiam a nossa existência. Então, a primeira coisa, um clássico, é alguma coisa que eu estou relendo. Quando a pessoa diz, estou lendo, não é um clássico. A segunda, são aqueles livros que constituem para nós uma riqueza, mas é uma riqueza tão grande, que nos traz sempre informações preciosíssimas. A gente volta, examina, fala, puxa, como é que eu não tinha prestado atenção neste detalhe? Como é que não tinha anotado esta passagem? Eu não sei como é que é o método de leitura de vocês, né? Cada um tem uma, não dá para ensinar, a gente passa como trabalho, os alunos pedem muito. Professor, quantos livros você lê por ano? Aí a gente diz, como o senhor lê isso? Ué, lendo. Mas de que jeito? Olha, abrindo o livro e percorrendo as páginas. Não tem outra forma. Ah, não dá para ouvir? Até já tentei, né? Tem um programa lá que converte, vira, ele faz a leitura. Mas é horrível, horrível, a não ser que não seja em português. Em português é uma tragédia, é uma coisa socada, aquela voz sintética, esquece isso. Você tem que pegar e ler. Mas que hora o senhor lê? Ué, a hora que eu tenho. Eu levanto às 5 e vou me deitar meia-noite. É nesse horário que eu tenho que trabalhar. Tenho que trabalhar, dar conta e ler. E tenho que ler. Todos os dias, senão eu não consigo dormir, aí eu tenho que levantar e ir ler. Né? Esse é um problema sério que eu sofro, eu tenho que levantar. Se eu vou deitar e não li durante o dia, aí eu não durmo. Eu tenho que levantar e ler. Hoje já dá para me organizar, porque se eu levantar, eu vou levar um cascudo. Que vai levantar por quê? Onde você vai agora? Então agora eu volto e vou ler, né? Qualquer coisa direta. Vamos lá. Os clássicos, como regra, são livros que exercem uma influência particular. Nós, e aí vocês vão ver a dificuldade, que é tentar transportar essa influência particular que o Deolindo traz em mim, e tentar despertar vocês para esse tipo de influência. Gostaria muito que vocês, quando nós encerrássemos aqui, saíssem com essa ideia, puxa, está aí um camarada que eu precisaria ler, porque as informações que ele traz são informações muito seguras, nos ajudam muito a pensar. E por fim, ele nos diz o seguinte, os clássicos são livros que, quanto mais pensamos conhecer por ouvir dizer, quando são lidos de fato, mais se revelam novos, inesperados e inéditos. É a leitura que você volta e diz, puxa vida, caramba, conforta, tá? A partir dessa ideia, eu resolvi trazer para vocês o nosso bom baiano Deolindo Amorim. Curiosamente, nascido em família protestante, que com o passar do tempo se tornou agnóstico, até se aproximar da doutrina espírita. E quando dela se aproximou, ficou simplesmente encantado. Ele era apaixonado por Leon Denis, não tem nem por que não ser, né? Todos nós somos apaixonados por Leon Denis. E de Leon Denis, automaticamente, ele veio conhecer Allan Kardec. E se tornou um profundo conhecedor
e divulgador da doutrina espírita. Graças a ele e aos outros que nós veremos no decorrer de 2020, a doutrina espírita no Brasil deixou de lado aquele que era o ponto mais preocupante, porque os espíritas de primeira viagem, pouco informados, imaginam que a doutrina espírita é uma doutrina de fenômenos, e ela não é. Ela não tem preocupação com os fenômenos. As pessoas têm, mas a doutrina não tem. Os fenômenos têm uma razão de ser. Eles vêm nos demonstrar que nós somos espíritos imortais. Porque quando eu converso com uma entidade, eu estou conversando com alguém que está considerado morto. Esse é o detalhe, considerado morto. Eu fui convidado para fazer uma exposição numa tenda de Umbanda. E fui, né? Não recuso o convite. Fui. Né? E uma mensagem de final de ano. E eu perguntei para as pessoas, vocês vêm aqui fazer o quê? Todos iam se consultar. Com quem? Ah, com o espírito tal. Sim. Alguém que passou pela terra e estava encarnado como vocês estão. Como nós estamos agora. E que continua trabalhando depois de romper a barreira da morte. Vocês pararam para pensar nisso? Aí o pessoal ficou assim, estranho. Porque o objetivo do Espiritismo é esse. É mostrar que a vida prossegue. Quando você me apresentava, né? Pela enésima vez, e lembrava o Richard, você dizia assim, nós éramos amigos. Somos, porque o Richard permanece ativo na realidade espiritual. É um baita de um conselheiro. É alguém em condições de fazer algo que nós pedimos, tenhamos nós também. Porque quando cessar a atividade do corpo, o nasceu, ficou o corpo. Porém, o espírito, não. E, evidentemente, posso me apresentar com outro nome. Se ninguém me conhece, ótimo. Ótimo. O que interessa é o trabalho. E é isto que o Deolindo tanto destacou. Eu trouxe 3 imagens dele, 3 momentos completamente diferentes, tá? Mas que demonstram o pensador nas aulas que proferia no ICEB, o expositor, um orador de uma eloquência muito grande, alguém ponderado naquilo que fazia, e o escritor, que nos legou um conjunto de obras fenomenal. Elas todas, infelizmente, não são reeditadas hoje, algumas são. E isso é um problema. Nós estamos nos esquecendo de pessoas que foram referência na solidificação da doutrina espírita. Pessoas que têm livros que nós podemos nos debruçar e que não são comerciais. Aquele que a gente pega, dá uma olhada, se interessa a ler, se não, passa adiante. Não, um autor desse você vai atrás. Para compor a bibliografia dele, a gente consegue via internet, mas em termos físicos, algumas obras já são completamente esgotadas, sem previsão nem de direito autoral, nada, sumiram. Eu escolhi uma, Análises Espíritas, para que a gente pudesse conversar hoje. E nessa obra, Análise Espírita, uma lição que vem da revista Presença Espírita, sem data definida, lá da Bahia, em que ele interpreta o capítulo 1º, item 50 da Gênese. Na redação aqui, a correta, tá legal? Aquela redação que hoje nós sabemos foi feita por Kardec. Vamos ver juntos? Os espíritos ensinam somente o necessário.
somente o necessário para colocar o homem no caminho da verdade. A partir daí é por nossa conta. A partir daí é por nossa conta. Essa é uma visão que as ideias religiosas no mundo não têm, porque elas ainda insistem no intermediário entre o homem e Deus, e este intermediário não se preocupa com a evolução deste que está aqui. A visão religiosa, e por isso não se pode confundir espiritismo com religião, porque não há intermediários. A visão religiosa quer ainda o rebanho, o espiritismo quer a emancipação. É completamente diferente, mas é completamente diferente. Nós temos que crescer. Nós não estamos desobrigados de debater, de controlar, de submeter tudo ao crivo da razão. Esse é Kardec. É Kardec. Ele está nos convidando a que nós tenhamos os elementos que os espíritos nos dão, mas temos que aproveitá-los e colocar em ação. Fiquei feliz quando a Leia coloca logo de cara, nós estamos diante de um novo ano, e a pergunta é, mais um? Menos um na nossa trajetória enquanto espíritos reencarnados. Menos um. Quando é que nós vamos sair de nós mesmos, das nossas mesmices e avançar? Os espíritos não vão fazer por nós. Nós somos os espíritos. Então, a partir do momento que eu recebo a carga de informação, é comigo o jogo. Não tem mais ninguém no jogo, sou eu. E eu não vou poder colocar a culpa em ninguém. Ela é minha, só minha. A partir desse texto, o Deolindo nos faz dar um passeio. Ele começa contando uma história muito interessante. O título da mensagem é Nós e os Guias. Bem curiosa, né? Eu e o guia espiritual. Ele conta que alguém ia ao centro, à época que os centros permitiam o contato com a espiritualidade, e essa pessoa crivava o espírito de perguntas. E queria informações, e o espírito as dava com generosidade, com compreensão, e ele voltava a semana seguinte com mais coisa, e na outra com mais coisa, e com mais coisa, e com mais coisa, e com mais coisa, até que um dia o espírito resolveu botar ordem na casa. Esse é o meu amigo. Você também precisa pensar. Essa é a diferença da doutrina espírita. Ela nos quer pensando, não quer rebanho, quer pessoas pensando. Para quê? Porque nós temos que empreender o nosso esforço próprio. A espiritualidade, e aí eu lembro da revisita ao André Luiz, até nos atende, mas se nós não estivermos atentos, o atendimento demora, como no caso dele, 8 anos. 8 anos. E aí ele viu uma porção de outros irmãos que estavam na realidade espiritual há muito mais tempo e não sabiam que lá estavam. É o esforço próprio. E é assim mesmo. O nosso próximo autor é o Carlos Embaçaí. E ele usa o Embaçaí justamente para dizer: as pessoas que gostam dos raciocínios feitos não gostam, não se dão ao trabalho de pensar. E querem tudo mastigadinho. Né? Às vezes eu chego ao centro e imagino um bando de passarinho, tudo com a boquinha aberta esperando. Né? Como é que é? Tudo com a boquinha aberta. Imagina, o cara vai num curso e não leva um livro. Eu já entro com as 4 patas, porque eu as tenho. Na época que fui princípio inteligente, então eu já jogo as 4 patas. Escuta aqui, você vê aqui, não trouxe o livro? Ah, precisava? Não, eu venho num curso e não trago um livro. Eu tinha uma época que aluno que entrava sem o caderno, sem a Constituição, eu dou direito do Estado, não precisa assistir minha aula, pode ir embora. Qual é o seu nome?
está aqui com a presença, vai embora. Posso ir embora, professor? Pode, tranquilo. A gente conversa na prova. Estava resolvido. Na aula seguinte, ele estava lá com a Constituição. Agora abra. Abra. Livro é como revólver. Se você sabe usar, ajuda. Se não sabe, está perdido. Entrega. E funciona assim. Nós temos que nos dar ao trabalho de ler, de pensar, e não esperar que alguém vá nos dar isso, que alguém vá nos fazer isso. Seria muito fácil, né? Mas a verdade é que os espíritos realmente orientadores, eles querem que a gente aprenda por nós mesmos 3 coisinhas: estudar, refletir e procurar. Todos nós, ninguém aqui está desobrigado disso, ninguém, até porque é um espírito imortal. Como é que eu posso estar desobrigado disto, se é a minha evolução? E ninguém vai evoluir por nós. Essa ideia tosca de que nós seremos salvos, nem de nós mesmos. Então, o primeiro esforço nosso é crescer, é saber, eu posso, eu tenho. Então, o meu tempo, mínimo que seja, é para parar, para pensar, para refletir. E saber, no exame concreto, questão 911A do Livro dos Espíritos, onde eu falhei hoje. Para quê? Para amanhã não repetir. É a ideia de passar o crivo das experiências e tudo mais. Os guias não nos vão dar respostas completas e imediatas a todas as nossas perguntas. Pelo contrário, nós ficaríamos assim no chamado hábito do menor esforço. Então vão me conduzir. Aonde? Se você não foi. Ninguém vai te conduzir a lugar nenhum. Mas não vai mesmo, pode acordar para a realidade. E aqui não é um espírito falando por intermédio de um médium. Essa é a razão da gente trabalhar esse ano. Porque eu tenho trazido mensagens, né? Particularmente, como eu falei aqui nas últimas vezes, eu trago mensagens que são importantes. De Emmanuel, Albino Teixeira, tá? Trouxe o Essa, legal, mas são espíritos. Aqui nós estamos diante de um espírito encarnado, como nós, e que então nos chama a atenção, sem o mínimo, essa palavra assusta às vezes, né? Trabalho de nossa parte, a gente não chega a lugar algum. Insiste ainda o nosso querido Deolindo. Os espíritos esclarecem as dúvidas, mas nós precisamos, de novo, aprender a pensar, raciocinar e mais procurar soluções por nós mesmos, sem que a gente, sem fazer isso, nós não chegaremos a lugar algum. Então a gente pode, vamos ver, ele vai insistir nisso, nós podemos sim contar, pedir, mas depende do que nós vamos pedir, ninguém vai fazer por nós. Todos aqui temos que enfrentar o grande inimigo que nós temos, que reside em nós, o espírito acomodado de inúmeras reencarnações. Acontece que agora abriu, não a contagem para esvaziar o mundo, que isso é coisa boba também, né? Se não tiver lugar na terra, há muitas moradas na casa do Pai. A gente vai embora, inclusive vai ficar livre de um monte de camarada que a gente briga, tem atrito. Já pensou? Onde está aquela pessoa que você separou, que não gosta mais? Na terra. E você? Em Plutão. Igual, não tem problema algum mais, nenhum. Né? Aquele seu chefe, que era o seu calcanhar, onde ele ficou? Na terra. E você, Júpiter? Ele disse, está ótimo. Veja que é uma boa progredir. Você se livra de tanto enrosco e vai embora. Então não fica limitado, né? Não, eu quero voltar para a terra. Eu não. Já falei, se eu puder, tiver um passaporte, né, condição, abrir uma janela para algum lugar, só digo o que diz os meus alunos. Fui. Né? Fui.
Lógico, você acha que eu vou querer? Não, eu fico na terra, porque a terra é linda, maravilhosa, mas é um mundo de expiação e provas. Se eu puder ficar livre das expiações e puder fazer a prova num lugar mais light, você acha que eu vou querer ficar aqui? Né? Eu vejo as pessoas, quando eu voltar, do jeito que os caras estão destruindo o planeta, quando a gente voltar na próxima, você já imaginou, né? Se todo mundo que sai para passear com um animalzinho não carrega o que suja, não dá jeito, usa o canudo plástico, pega não sei o que, detona tudo. Você já imaginou a Terra daqui 200, 300 anos, quando nós tivermos que voltar? Então não, abre Júpiter, Saturno, né? E sem contar outras coisas muito mais distantes. Nossa estrelinha é um negocinho assim. Você já imaginou você estar, por exemplo, numa estrela de primeira grandeza, os mundos que devem ter por lá? Ou às vezes você está sonhando? Não, é a realidade espiritual. As muitas moradas da casa do Pai. O ensino espírita é libertador, mas as pessoas não estudam. Então elas continuam com as mesmas obsessões de milênios, olhando para trás, e nós somos chamados a olhar para frente. Para frente. Os nossos erros estão conosco. Nós não temos jeito de nos livrarmos dele por passe de mágica. É só evoluindo. Para compreender, não repetir. Compreender, não repetir. Compreender, não repetir. E de preferência servindo, porque é o serviço que cobre os equívocos de trás. Não são as mãos postas. É o serviço em favor do próximo. A abdicação da capacidade própria pode correr o risco de cair num ciclo vicioso. E não é o que se aprende no Espiritismo. A lição espírita é muito clara. Os espíritos não nos liberam da obrigação de estudar. Espíritas, amai-vos, o primeiro ensinamento. Instruí-vos, o segundo. O amai-vos, nós estamos pisando na bola há mais de 2000 anos. Amai-vos. Então vem o instruí-vos. E descobrir soluções pela perseverança. Vocês podem ler para mim essa última frasezinha? Vamos lá, e o quê? Como é que é? Tá, perceberam? Não é acertar, é o desejo que nós não temos. Nós não temos. Está na hora da gente amadurecer. É só o desejo que pedem. E nós não temos. Nós somos completamente fechados às mudanças. Não queremos. Olha, muda. Verdade. Mas você ia antes? Não, não ia. Então por que você está reclamando? É porque mudou. Mas você não ia antes. Então nós temos uma dificuldade muito grande de romper isto. As nossas limitações não nos permitem encontrar respostas para tudo. Essa é uma verdade. Porém, nós devemos pedir luzes, tá? E não esperar que os espíritos nos resolvam qualquer probleminha que nos apareça. Eu preciso ir lá porque o espírito tem que me ajudar. Escuta, cara, ele é um espírito como você. E o problema é dele ou é seu? Não, o problema é meu. Então, encontre a saída. Nossa, mas como é que eu posso encontrar a saída? Peça luzes. Não peça que resolva. Peça condições de resolver. E não que resolva. Esse comodismo é muito da visão dos inúmeros séculos que nós temos dentro dessa ideia falha. Olha, pede que Deus resolve. Imagina, quando Ele não resolve, então eu me revolto. Eu estou aqui toda semana pedindo a Deus para me curar dessa doença. Desencarna. Aí a família fica toda nervosa. Imagina, ele era tão bom,
Bom, se fosse bom, não estava na terra. Esse é o primeiro detalhe, né? Se fosse bom, não estava na terra. Bom só passou um aqui. Só um. Só um. E não aceitou ser chamado. Saca só. Né? Quando vieram para ele, bom... Essa parte não, pula isso. Só Deus é bom. Só Deus. Porém, ele foi bom. Bom. O pagamento, nós sabemos. Percebam que então a conversa é conosco. Não é pedir para resolver. Alguém aqui pede para que resolva para si mesmo? Acho que não, né? O pessoal daqui não pede? Pede? Verdade? Não acredito nisso, Leia. Vocês pedem para resolver os problemas de vocês? Não, o pessoal aqui vai lá e resolve. É isso mesmo? Que bom. Cuidado, hein? Mentira tem perna curta. Diga, querida. Um grande número de pessoas perguntam para a gente por que os espíritos não dão a cura do câncer. Então, que coisa, né? Por quê? Porque nos cabe. Eu nunca me esqueço da frase do Emmanuel. Para muitas pessoas, a doença é o remédio. Nós imaginamos que a doença é um atrapalhamento, é o remédio. Nós não podemos esquecer que a nossa vida é na realidade espiritual, não é aqui. Aqui nós estamos porque nos dispusemos a enfrentar a nós mesmos em determinados problemas. A gente já falou disso aqui tantas vezes, né? Eu sempre volto. Você deve ter feito uma lista, como eu, imensa de pedidos. Uma mãe terrível e recebeu uma santa. Um pai que seja um carrasco, melhor amigo que você tem. Irmãos que me odeiem, todos te amam. Você que é o complicado. Aí, na hora da união, nossa, um companheiro ou uma companheira que seja, assim, aquela carne de pescoço, difícil de suportar, e vem uma pessoa que é um sonho. Onde foi que eu errei no passado? Que foi que eu fiz, Senhor? Cara, acorda. Acordemos, né? É um desafio. Consciente ou inconscientemente, nós somos o tempo todo influenciados pelos espíritos. O tempo todo. O detalhe é que, a depender das nossas tendências, não é esse o ditado do Divaldo, né? Dize-me quem és e eu direi quem te acompanha. Nós dizemos, dize-me com quem andas. Não. Dize-me quem és e a gente diz o time que você tem à volta. Vem todo mundo ali. Então, eu posso até, aparentemente, não xingar, não bater, mas isso é um estágio primário. Agora, o que eu penso? Né? O que eu penso? Já pensou se pudesse agora parar e a gente dissesse assim, vamos contar o número X, vai ser conectado e os pensamentos que ele tem serão projetados ali. Tinha que esvaziar a sala. Falei, eu fico, pode projetar, mas limpa a sala. Né? Não, a gente só vai pegar o que você pensou da hora que chegou aqui até esse momento. Não, é melhor esvaziar a sala. Tá? E o coitado que está aqui falando já é a vítima, né? Poxa, né? Então, cuidado. Sigamos. Estamos em relação, sim, com o mundo espiritual, mas isto não quer dizer, presta bem atenção nesse trecho, que tenhamos de viver em tudo e por tudo na dependência dos espíritos. Como se nós não tivéssemos nem vontade, nem ideias próprias. Fôssemos teleguiados. Cuidado que quando André Luiz analisa essa questão dos teleguiados, a gente fica horrorizado. Por que usar?
Então é importante que nós trabalhemos no sentido de progredir, para nos sintonizarmos sempre com esferas cada vez mais sutis. Mais sutis. E com isso, agora não é que eu vou ser levado, eu vou ter que subir. Esse é o desafio. É dificílimo subir. Dificílimo. Dificílimo. Vocês fizeram propostas para o ano novo? Se fizeram, dá uma olhadinha já, 25 dias nós passamos. Olha, Nazil, eu prometi, então, e aí? Aí não consegui começar ainda, janeiro já foi. E se soar a chamada? Atenção, senhor fulano, apresente-se para embarque. Né? Dona fulana, chegou a sua hora. Mas eu tenho... Quem põe a mão não olha para trás. Não significa o fim, mas significa ter perdido uma oportunidade de ouro. De ouro. Os verdadeiros instrutores espirituais não querem dependência. Eles querem que nós aprendamos a procurar o caminho da vida, nos esforcemos para enriquecer o nosso conhecimento e, o que é mais difícil, melhoremos o padrão moral de nossa vida. Mudar. Aquelas atitudes que eu sei e censuro no outro, eu não posso adotar. Porque senão eu não mudei moralmente, eu não cresci. Eu tenho que começar a ser crítico comigo. Eu acho que a gente perde muito tempo sendo crítico com o outro, quando nós devemos ser críticos conosco. Onde eu estou pisando na bola? Como eu corrijo isto? Eu tenho que avançar. É por isso que nós estamos aqui. Aí está a verdade de quem estuda a doutrina espírita. Né? Os espíritos nos auxiliam, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então nos ajudam pra chuchu, mas cabe a nós fazer, até mesmo em relação às questões doutrinárias. E aqui é importante a gente dizer, o básico, Kardec nos legou, e é um grande desconhecido do espírita. O espírita conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, de preferência numa leitura versão light. Né? Eu não gosto desse livro do fulano, é difícil. Difícil, a gente pega o dicionário e traduz. As outras obras, né? A revista espírita, você fala da revista espírita, as pessoas arregalam o olho. O que é isso? É o laboratório de Kardec que publicava tudo aquilo que se converteu mais tarde em Livro dos Médiuns, o Evangelho, Céu e Inferno e a Gênese. Era o grande laboratório. Pessoas não sabem o que é. Nunca leram o Livro dos Médiuns. Mas eu não sou. Todos somos. Eu não gosto de ler essas coisas não, tenho medo. Né? Não lê a Gênese. Não lê o Céu e o Inferno. E como é que é espírita? Eu vou no centro, tomo o passe. Cara, isso ainda é ser espírita. Nem aqui, nem na França no século XIX, e posso garantir que não é ser espírita no século 26. O espírita é alguém que se arma. Eu tenho que buscar as respostas. O alto já mandou o que podia. Mas se nós não nos aproximamos e não modificamos, fica complicado. Não há dificuldade quanto aos pensamentos básicos, mas as questões complexas que nos surgem, nós precisamos então reler, discutir e meditar com paciência. Veja, até que a gente encontre uma saída. Ela não virá. Já tinha que vir, veio. Veio. Está aí. Não tem nada diferente.
Olha, que a gente busca livros para estudar, para ver o que os espíritos nos retratam, não é nada diferente daquilo que Allan Kardec nos trouxe. Não é. Eles fazem releituras. Quer dizer, a gente tem a fonte. A fonte. Quem aqui lê o Livro dos Espíritos todo dia? Verdade? Vocês estão brincando comigo? Quem lê o Livro dos Espíritos todo dia? Uma questão por dia. 2020, vocês não estão fazendo isso? Gente, corre. São 1009. 3 anos. Uma por dia. Uma. Uma. Ótimo. Isso é muito bom. Mas não estamos dispensados da leitura. É o nosso patrimônio. O professor não vai desencarnar comigo. Né? Até posso querer, mas e daí? Se ele for de luz, como é a Leia, vai embora. Desencarnar junto com a Leia, dizer tchau, porque ela foi embora. O Richard tem um pacto comigo que é mantido. Ele vai me deixar uma lanterna no umbral. Eu falo, olha, você é o espírito que não vai para frente, então estou deixando a lanterna, você pode tatear, vai encontrar lá sinal que eu deixei. Isso é lógico, porque um cara como o Richard foi embora trabalhar. Não vai ficar no umbral perdido. Perdido ficamos os que não conseguimos sair de nós mesmos. Tá? Insiste ele. Não seria, pois, recomendável abandonar o trabalho, para que a gente não seja um indolente intelectual, que atrasa o seu próprio desenvolvimento espiritual. Olha como Deolinda é assertivo, firme, chamando a gente à realidade. Os guias têm que pensar por mim? E o meu trabalho? E a minha conquista? Como é que fica? Pensar assim, querer fazer dos espíritos os nossos tirateimas, é uma distorção do pensamento espírita. Ele exige, nos conclama a fazer com os recursos e instrumentos que temos, aquilo que é o nosso papel. Todo mundo aqui tem capacidade de leitura? Tem alguém aqui que não é alfabetizado? Beleza. Na última encarnação, possivelmente a gente não tinha leitura nenhuma. Nenhuma. Nós temos. Nós temos. Então vamos aproveitar isso. Buscar ler. Sozinhos. Acho legal quando a gente usa um grupo. Mas o grupo se reúne 1 hora por semana. 2. E tem gente que vê seu livro. Cheio o caderno. Aí eu guardo tudo. O quê? O que eu ouvi. E o que foi que você ouviu? Não lembro. É um tal do camarada chegar. Olha, eu fui lá, você ouviu? Ouvi. E o que ele falou? Não sei. Mas semana que vem eu pergunto. Na semana que vem ele até se esquece de perguntar. Então, é complicado. É complicado. Estudar exige instrumento e técnica. Vamos lá. Nunca chegar à negligência e confiar na palavra que vem do alto. Isso é deformação, isso não é espiritismo. Quem foram os espíritos que conversaram com Kardec? As almas dos homens que viveram na Terra. As almas dos homens que viveram na Terra. Não tem nenhuma figura que a gente não identifique. As almas dos homens que viveram na Terra. Ajudando-nos a sair da Terra. Ajudando-nos a romper esse ciclo vicioso de milênios.
vai para a realidade espiritual, não sabe o que está fazendo, reencarna, volta para a realidade espiritual, não sabe o que está fazendo, reencarna, vai para a realidade espiritual, passa sono, volta, nunca. Esse é o nosso ciclo. Evolução de que jeito? Agora, a nossa chegada lá vai ser com festa. Puxa, até que enfim acordaram. Acordei. E agora? Agora vamos trabalhar. Para quê? Para despertar outros. E como é que a gente desperta outro? Não é dando lição, não, é vivendo. Assim como agora, como é que eu vou dizer para as pessoas que eu sou espírita? Vivendo como espírita. Vivendo. Eu vou parar nessa vaga aqui porque ninguém está vendo. Opa! Não, é 1 minuto. O que tem ali? Eu não posso parar. Mas não tem ninguém vendo. E eu estou preocupado com quem está vendo? O espírita está preocupado consigo mesmo, porque ele registrou. A atitude legal, eu vou pegar, mas emprestado. Não. É seu? Não. Não posso. Não posso. Me voltou o troco errado, azar dela. Voltou o troco errado? Querida, olha, você somou equivocadamente. Está aqui, isso não me pertence. Não tem mais espaço, nem para pensar, quanto mais para fazer. Mudou. Ou não fez nada o Espiritismo para nós. Não fez nada. Se os guias finalmente nos apontam o caminho, e já fazem muito, não esperemos que eles venham caminhar em nosso lugar. A diferença está no objetivo desejado. Eu pus itálico e sublinhei. Qual é o meu objetivo na reencarnação? Enquanto espírito, o que eu pretendo na reencarnação? Nós não podemos, então, banalizar as lições. Estou lendo aqui de novo, não tem lógica nenhuma. Por quê? Porque nos diz o Deolindo, aqui está a fonte primária, né? Que é interessantíssimo, né? Importantíssimo, que nós saibamos o que estamos fazendo com uma doutrina tão clara. Como eu vou voltar daqui 2 meses, eu vou perguntar em que questão do Livro dos Espíritos vocês estão. Bom, hoje é 25 de janeiro, hoje dá para ler a de número 1. Amanhã, 26, 2. E eu vou anotar na folhinha. Vocês pensam, eu sou chato, tá? Isso não é privilégio, eu sou chato. Quando chegar aqui, eu vou assim, bom, hoje vocês estão na lição, e eu quero só ver, porque eu vou estar marcado com ela. Eu tenho um programinha, já distribuí aqui, não é? Que faz a leitura de todas as obras básicas em 11 meses. Nunca distribuí aqui? Eu vou mandar para distribuir, então. É um roteiro, a gente lê todas as obras básicas em 11 meses. Roteiro. Botei lá na unha, passei para os alunos da tarde, todo mundo, Nazil, já li 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Agora vamos começar a aplicar. Porque ler também eu já li um monte. Né? O drama é pôr em prática. Esse é o desafio de 2020. 6 vezes a gente vai se ver. Hoje foi com Deolindo, se eu não desencarnar. Hoje foi com Deolindo, que também não tem problema nenhum. Desencarnou, venho aqui, pego um dos médiuns e faço fazer a palestra. Não tem problema nenhum, o problema é ele fazer. Não ficar com receio. Tem médium com receio. Na próxima vez nós vamos falar do Carlos Embaçaí. Tá? O livro Análises Espíritas, você consegue voltar lá no slide das obras? Acho que é o número 9. Volta para mim. Isso tudo está à disposição de todo mundo depois, vai ficar aí a cópia. O Análises Espíritas foi o que eu usei. Mas se vocês quiserem matar algumas curiosidades, leiam, por exemplo, Africanismo e Espiritismo. Um show, um show. E se tiverem mesmo a fim de dar um up, Espiritismo e Criminologia. Nossa, como nos ensina a ver as coisas
desse outro. Basta acessar a internet, digitar as obras, não todas, mas essas duas que eu me referi agora, africanismo, análises espíritas e espiritismo e criminologia, estão à disposição. Jesus seja conosco.